Boa noite a todos e a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de magnetismo e espiritismo. Boa noite, Rose, Francisca, Ednélia. Boa noite, todos, todas, todos nós. Boa noite, Ana, boa noite, Rose, boa noite, Francisco. Que seja uma noite agradável para todos. Que possamos nos instruir mais e mais para trabalhar com o nosso magnetismo com mais responsabilidade. Boa noite a todas e a todos, gente. Vamos lá continuar com o nosso estudo maravilhoso, né? Esse que vai trazer os perigos, que na verdade vão nos livrar dos perigos. Esse estudo. Exatamente. Né? É essa. Vamos lá. Boa noite, minhas colegas, Ednélia, Ana, senhora Rose, a todos que nos assistem. Que Deus nos envolva, nos inspire, para que todos nós possamos ter uma noite de estudo maravilhosa. Muita paz para todos. Então, vamos lá. Eu vou começar com a programação. Dar alguns avisos aqui da nossa programação, né? Nessa quarta-feira, estudo da Revista Espírita, às 19h30, estaremos estudando Baltazar, o Espírito Gastronômico. A gente já está dando continuidade, está sendo um estudo bem aprofundado, muito, muito bom. Na quinta-feira, às 20 horas, temos estudo e aplicação do magnetismo espiritual, né, com o tema Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, parte 2 também. No sábado, temos o tratamento espiritual às 19h30, com o tema Missão dos Espíritos. E na segunda, temos o curso de Introdução à Doutrina Espírita, e que estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? Estamos na primeira parte primária, né? Às 19h30. Então, vamos dar boa noite. Deixa eu ver quem está dando boa noite aqui. Rafael, Elânia, Pedro Ribeiro, Cícero, tá aí ele, a Fátima de Recife, Ana Clébia, tem alguns boa noites também que não estão aparecendo aqui pra gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem já tá dando boa noite? A Nájila, coisa boa. Cícero perguntando aí, já temos a lista dos magnetizadores de 21? Só o pessoal funcionando sob pressão aí, hein, gente? Eunice Gondim chegando, Luzia Silva, o Felipe, a Sueli, Cleonice, Valquíria. Então, vamos começar, né, gente? Queria pedir para uma das meninas, o Ednélio ou a Rose, fazer a nossa prece inicial. Vai, Ednélio, quer que eu faça? Faça lá, Rose. Eu me concentro aqui, tá certo? Tá. Então, vamos ficar à vontade, fechar nossos olhos, pensar numa boa imagem, pensar nos nossos anjos da guarda, naqueles espíritos que nos acompanham, que são nossos guias. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia e justiça, teu amor por nós é imenso e somos muito gratas, muito gratos por tudo que nos concede. Pedimos a tua bênção para iniciar hoje o nosso estudo, mais uma noite, Senhor, para aprendermos sobre o magnetismo e espiritismo. Abençoa cada um de nós, aos nossos familiares e amigos. Abençoe os nossos estudos. Fazei com que estes nos sirvam de lição para a prática na vida cotidiana. Que a gente possa ser útil, que a gente possa progredir moralmente a partir desses estudos. Abençoa-nos, Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Tá aí o Cícero, e aí esquecendo, Minota Crush, a Ednelza, Socorro de Salles, Socorro Pinheiro, quem mais? Valquíria, Eudimar Lima, com Boa Noite, Gente Profunda, o povo de Icoa, a Rita Maciel. E aí, né, gente, hoje a gente entramos em contagem regressiva. A partir de hoje faltam mais 3 estudos para acabar o nosso curso, o nosso estudo. Espero que esteja dando certo, né? É isso que a gente espera. Mas enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho mais, né? Hoje a gente vai dar continuidade, estamos estudando esse livro, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. Hoje a gente vai estudar o capítulo 8, que é Inconvenientes, Abusos e Perigos do Magnetismo e Meios de Precavê-lo, tá? A gente vai, sempre estamos trabalhando com os slides, com um resuminho, né? Porque o capítulo é imenso, então procurem ler, procurem se aprofundar, procurem reler, né? Marcar suas dúvidas, marcar as orientações. Tem muitos, muitos conselhos bons de Deleuze para a gente. O Pedro dizendo que quer ficar de recuperação, sei não, viu? Esse povo tem uma imaginação, sei não. A outra, Socorro 2, sei não. Enfim, então vamos lá. Eu vou dividir aqui os slides com vocês e já vou passando a palavra para a nossa amiga Ednélia. Gente, hoje a gente vai estudar esse capítulo, que Deleuze ele faz um apanhado, né, de alguns problemas que a gente pode enfrentar ao usar mal o magnetismo. Mas assim, ele aborda também, né, o sonambulismo, só que nós decidimos não trazer essa parte do sonambulismo para vocês, porque o sonambulismo não é uma aula à parte, é um curso à parte, tá? Assim, só para vocês terem uma ideia, a gente do CEAL decidiu estudar neste ano de 2020 somente sonambulismo. Então a gente passou assim o ano quase todo só no estudo do sonambulismo. Então assim, para que não fique algo muito superficial, a gente já deu noções aqui, a gente já falou algumas coisas. Então, a gente achou que não fazia sentido aprofundar esse assunto aqui no dia de hoje, tá certo? Então, a gente vai até o item 2 aqui do livro, mas é como a Ana disse, leiam, aprofundem as leituras de vocês, perguntem se tiverem dúvidas lá no grupo, sabe? Podem perguntar, tirar as dúvidas de vocês, porque, assim, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Porque a gente faz uma leitura hoje, quando vai fazer depois, a gente já enxerga com outros olhos, tá bom? Então, vamos lá, começar aqui nos inconvenientes, abusos e perigos do magnetismo, meios de precavê-los. E aí, Deleuze, é muito interessante que, assim, a gente até comenta, né, que ele era no tempo dele, ele fazia muitas reflexões em relação à questão do magnetismo ser aplicado numa mulher, e é engraçado que, se a gente prestar bem atenção no texto, ele sempre está colocando a mulher como magnetizada. Ela nunca era uma magnetizadora, né? Não existia naquele tempo a diferenças de sexo entre os sexos era muito muito forte, não existia ainda, a mulher não tinha ainda eles não se consideravam que a mulher tivesse essa capacidade. Então, assim, ela está sempre colocada como assistida, como aquela que é magnetizada. E o cuidado que ele tem com a questão de ser do homem não estar sempre cercado ou por um familiar. Inicialmente, ele até fala
que quem deveria magnetizar uma mulher seria o seu pai ou o seu marido, né? Mas na falta desse, ele sempre coloca a questão de estar acompanhado, e a gente até acha assim que isso era um cuidado dele da época. Mas se a gente vier para hoje também, como é que está a nossa sociedade? Como é que estão as coisas? Como é que a consciência de muita gente está? E aí, assim, nós do CEAL temos um cuidado, principalmente quando se relaciona com o sexo oposto, de ter sempre alguém acompanhando aquela magnetização. Então, assim, a gente acha que o cuidado dele era muito específico da época, e era. Mas hoje também a gente não vai se furtar a fazer algo bem parecido. E aí ter um cuidado, porque a gente já está vendo também, às vezes as pessoas nem têm intenção, uma intenção ruim, e, no entanto, depois, por um motivo ou por outro, as pessoas saem comentando. Então, assim, para evitar todo esse tipo de problema, a gente sempre traz apenas uma outra pessoa, um familiar ou um outro magnetizador, para junto naquele momento em que a gente está fazendo o trabalho de magnetização. E aí ele vem dizer aqui que, como em qualquer outra coisa, pode se abusar do magnetismo. Então, assim, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Na realidade, na vida, tudo que pode fazer bem pode fazer mal também. Depende muito da condição daquele que está fazendo. Qual é a finalidade com que você está utilizando aquilo que você está fazendo. E o magnetismo não foge à regra, entendeu? Então, assim, é algo que tanto pode ser usado e pode ser uma coisa boa, como ele pode prejudicar. Então, ele diz aqui que o magnetismo tem uma potencialidade inegável, mas sua utilidade depende do que se faça dele. Então, se a gente tem a vontade de ajudar, de trabalhar no bem, de ser esforçado, a gente vai conseguir maravilhas com ele. Mas se você estiver fazendo por curiosidade, por experiências que não levem a um objetivo maior, há grandes probabilidades de se estar usando mal e dar errado, né? Os que limitam-se a seguir os princípios ensinados não precisarão temer as consequências da ação magnética. Então, assim, vejam bem que existem limites, existem regras, e que é preciso a gente seguir, né? E que essas pessoas que trabalham seguindo essas diretrizes, eles não precisam se preocupar, né? E ele é bem claro falar nisso. Então, assim, não precisa ninguém ficar apavorado, se isso acontecer, se aquilo outro. Não. Você fazendo de acordo com aquilo que é determinado, as probabilidades são as melhores possíveis, e que não precisa se preocupar. Apesar de ter abordado o assunto em seus capítulos anteriores, Deleuze achou prudente escrever um capítulo inteiro que abordasse o tema. Então, ele diz que que ele não se preocupa em ser repetitivo. Eu achei isso ótimo, porque é algo que a gente tem que realmente falar, e não tem problema se repetir aquilo que é necessário que fique bem frisado, que fique bem entendido. Então, assim, é ótimo isso. Pode passar. Aí ele diz aqui que as razões por ter escrito, né? Leitores que desconhecem essas precauções, pessoas que se alarmam pelas consequências desagradáveis, detratores que usam esses perigos para condenar o magnetismo. Vejam que ele diz exatamente que quem desconhece a ação do magnetismo, ele escreveu exatamente para esse público, para quem desconhece, para as pessoas que se alarmam pelas consequências. Então, assim, a gente pode se deparar com uma situação que imagina-se que tenha saído do controle? Pode. Qual é o que você vai fazer
de acordo com aquilo que você aprendeu, é que vai dar o resultado positivo. Então, ele está falando também para essas pessoas, para tranquilizar e para mostrar como lidar com as situações. E ele também fala para os detratores que usam esses perigos para condenar o magnetismo. Então, assim, gente que só vê o lado negativo e que realmente resolve condenar o magnetismo por conta desses perigos que existem. Deleuze afirma que todos os abusos, inconvenientes e os perigos do magnetismo podem ser evitados se os princípios que ensinou forem aplicados. Ele disse, e repete isso diversas vezes, que para aqueles que seguem esses princípios, não há que se preocupar, tá certo? E considera a exposição sobre o assunto da seguinte maneira. Ele resolve dividir isso em 3 partes. Os perigos que os tratamentos magnéticos podem suscitar, e ele até fala, né, nos bons costumes e na paz da alma. Vejam que, assim, a prudência dele é bem grande em relação a tudo que pode acontecer, né? E 2, desordem, que é uma falsa direção do magnetismo ou esquecimento de algumas condições essenciais podem introduzir na economia animal. Então, assim, vejam de que ele está falando aí? De que desordem é essa, que é uma falsa direção do magnetismo ou esquecimento de algumas condições essenciais? Isso se refere também à questão das crises, por exemplo. E quando você provoca uma crise, ele diz mais na frente, que quando você não tiver certeza que você pode magnetizar, pode continuar magnetizando, você nem comece. Por quê? Porque isso pode provocar um problema maior até do que aquele que a pessoa estava tendo. Inclusive, ele dá exemplos disso, né? E inconvenientes que nascem de uma confiança cega nos sonâmbulos. Então, assim, o que isso vem dizer o quê? Que as pessoas, a gente, inclusive, até comentou isso recentemente no nosso curso, e a gente estava falando a respeito dos sonâmbulos. Como tudo em relação a espiritismo, magnetismo, aos médiums, por exemplo, as comunicações de médiums, os sonâmbulos também, a gente precisa ter as comunicações deles, passar pelo crivo, né, da análise, as comunicações, tudo as manifestações que os sonâmbulos tiverem. Então, assim, por quê? Porque pode ser algo pessoal dele, ele pode estar captando ideias das pessoas próximas, ele pode... Então, assim, é preciso... Ele pode estar dizendo algo que realmente ele desconhece, então é preciso que faça uma análise. Mas existem pessoas que confiam em sonâmbulos de forma cegamente, e da mesma forma que fazem com médiuns, que alguns médiuns, assim, tudo que dizem é verdade, é aquilo, então, assim, não passa pelo crivo da análise. E é preciso para que possa se entender realmente se aquele trabalho, se aquela manifestação é autêntica ou é possível se aproveitar alguma coisa dela. Tá? Perigos que os tratamentos magnéticos podem suscitar. E aí ele vem dizer aqui que os procedimentos com ligeiras fricções, toques, aplicação das mãos sobre peitos, joelhos, insuflação, etc., devem ser evitados e substituídos por outras técnicas a fim de evitar qualquer coisa que possa gerar más interpretações e inconveniências. Deleuze refere-se à época, no caso do homem e mulher, mas hoje vale para qualquer relação indivíduo-indivíduo. Então, o que acontece? O que ele diz, que ele sugere, que em vez de você tocar, né, em partes da outra pessoa, você faça à distância. Todos os passes, todo o tratamento, você faça à distância. Então, assim, eu acredito que até era
bem mais comum naquela época o toque, né? Do que hoje a gente faz, porque eu acho que é tanto que ele fala dessa forma, né? Ele diz para se ter cuidado e para substituir esses procedimentos, né, por outros. E no livro ele fala a respeito disso, que você faça os procedimentos de forma mais longe, aplicando apenas o passe sem o toque, tá certo? Bom, então, dando continuidade, aqui a gente vai ver algumas descrições, uns tópicos sobre esse item 1 que a Ednélia introduziu, né, que são os perigos que os tratamentos magnéticos podem trazer, né, podem suscitar. No caso que a Ednélia acabou de falar, né, que era recomendado, e ainda hoje se recomenda, né, que muitos procedimentos, né, quando não se pode tocar, quando é uma pessoa da família, alguém que se não conhece, é se lembrar, né, que a gente sempre deve se sustentar com algo mais forte ainda do que qualquer técnica, que é os princípios do magnetismo, né, a vontade, a boa intenção, né, aquela questão toda que a gente já viu, a atenção e a vontade, né? Então, e aí ele começa a descrever esses perigos, né, e como a gente deve evitar. Primeiro, né, evitar ficar frente a frente, olho no olho, apenas pegar os polegares suficientemente para a relação magnética. Depois passes à distância e sem tocar. Então, ele está descrevendo aí, principalmente, a relação que, à época, as meninas já falaram, a relação homem-mulher, magnetizador, geralmente, né, homem, e às vezes, né, e se falava muito médicos, né, e aí, quando ia tratar uma assistida, né, uma mulher. E ainda hoje a gente vê que esses perigos são suscitados também pela sociedade em que a gente vive, principalmente quando lida com questões espirituais ou religiosas, né, em que muitas vezes o mundo exterior fica de olho, né, em qualquer deslize ou não, né, as pessoas podem ser apontadas. Então, isso ainda é muito importante na nossa sociedade, embora a época tenha toda essa discussão aí de gênero, né, da questão homem, da questão mulher, que era bem diferente, mas ainda hoje a gente vê essas questões e é importante que os procedimentos do magnetismo não firam as questões as questões de gênero também e as questões outras, né, como questões morais, enfim, de pensamentos diferentes que as pessoas têm, né, tudo isso é muito importante. E o toque é realmente ainda hoje, na nossa sociedade, é bem difícil, embora bem melhor do que antes, né? Então, os passes que Deleuze vai falar, inclusive dos transversais, dos passes à distância, tendo boa intenção, e não se distrair, né? Todos aqueles princípios do magnetismo, então ele vai fazer o efeito de um toque, né? Não deve ser aplicado magnetismo em público. Cuidado para não faltar as considerações sociais. Então, assim, transformar o magnetismo em algo espetacular, né? Fazer um espetáculo do magnetismo. Primeiro, não faz nenhum sentido, não há necessidade, porque a relação aí que a gente vê, a gente fala o tempo todo de relação, é o magnetizador, o magnetizado, ou a magnetizada, né? Então, não faz nenhum sentido fazer isso em público. Até tem algumas histórias sobre isso, né? Mas, ainda mais hoje, esse cuidado é bem importante. E não faltar as considerações sociais, isso que a gente estava falando. De forma alguma ferir, né, as questões sociais da sociedade. Ou, quando a gente diz questões sociais, as questões culturais, né, as diferenças, os princípios. É importante o respeito, né, a todas as pessoas que você vai atender, tá? Independente
de gênero, raça, cor, etnia, essas questões todas têm que estar no nosso cuidado, né, como magnetizadoras. Deve-se evitar qualquer movimento que possa distrair a imaginação do magnetizador ou do enfermo. Evitar qualquer coisa que possa ofender a moral e qualquer pensamento que desvie do propósito do magnetismo. Eu, quando estava relendo essa parte, disse, lá e vem a questão da distração de novo. Vocês lembram que a gente já tratou disso, né? De como, meu Deus, uma pessoa distraída, de repente, hoje mesmo eu estava magnetizando e a minha cabeça quis voar, né? Começou a voar e aí você tem que chamar seu anjo da guarda imediatamente para que essa distração, porque é como a gente diz, né? Nós somos humanos e a nossa cabeça é barulhenta. E aí, às vezes, a gente não só se distrai, como acaba distraindo a assistida, né? Ou o assistido, como ele diz aí. Então, tem que ter cuidado. A nossa imaginação é livre, né? Ela não se prende, aí você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. E a ajuda são o meu anjo da guarda, os espíritos que me acompanham, principalmente, e os estudos, né? Você está sempre se preparando, buscando estudar mais, tá bom? Então, não ofender a moral, não ofender essa questão das considerações sociais que a gente falou acima, né? Sempre ter esses cuidados que vai dar tudo certo, como diz Deleuze. Tá? Pode passar, Nina. Outro cuidado é evitar qualquer emoção que perturbe a pureza de uma ação que haja sobre o físico ou a moral. Vocês veem que Deleuze está trazendo aí questões muito importantes ligadas ao espírito, né? Ou seja, as questões morais são ligadas ao espírito. E também ele traz a questão física, porque o magnetismo, né, ele vai agir sobre essas considerações que ele traz aí, emoção, a questão física, questão moral. Então, esse cuidado que ele diz lá no início do texto, como a Edneia lembrou, não faz mal a gente estar o tempo todo repetindo isso para que não se perturbe, né, o tratamento magnético, que muitas vezes é até demorado e longo. Então, é importante que a nossa ação magnética seja sempre baseada na pureza das intenções, na vontade de fazer o bem, né, nesses princípios todos. Esse outro item é muito importante, né? Não fazer experimentos, não agir por curiosidade. Porque assim como a nossa imaginação é livre, ela quer às vezes voar, se distrair, nossa curiosidade também. Então, pode acontecer de, no momento, né, até a questão do sonambulismo, que a gente vai ver no próximo item, pode acontecer de o magnetizador sentir alguma vontade, uma curiosidade de puxar mais uma técnica, de, ao perceber pelo tato magnético alguma coisa, né, desconsiderar, às vezes, a própria técnica e agir por curiosidade. Eu vou aprofundar mais aqui, ou eu vou colocar mais aqui um calmante, ou vou aqui fazer mais dispersivos por experimento. Então, você é um caso, você deve ter estudado esse caso, você tem que agir com racionalidade também, e não por curiosidade. Isso pode ser muito próprio justamente da ação sobre o sonâmbulo, né? Porque, como diz aí o próximo item, se obtiver o sonambulismo, se restringir apenas à doença e aos meios de curá-la. Ou seja, sonambulismo, como já sabemos, é um estado de emancipação, né? O nosso espírito, nossa alma está emancipada. E ele pode ser tanto o sonambulismo natural, como a gente conhece, os sonâmbulos naturais, como o sonambulismo magnético, né? Ou seja, aquele provocado. Então, o magnetizador pode, em algum momento, obter o sonambulismo, mesmo que ele não tenha esse propósito.
E aí, se isso acontecer, ou tendo o propósito, o sonâmbulo vai estar ali prestando, vai ser útil, vai prestar uma ajuda, mas em relação à doença. Então, tem muito a ver com o item anterior da curiosidade. Não é para sair perguntando questões, até de estudo, né, por curiosidade, mas sobre aquele propósito, aquele objetivo que é a doença e os meios de curar aquela doença. Porque o propósito do sonambulismo, do sonâmbulo no magnetismo, é ele servir, ser útil para informar o magnetizador sobre aquela doença, sobre o que é possível fazer com ela, né? O que é possível fazer pelo assistido naquele momento, tá bom, gente? Então, é nesse sentido. Nas doenças crônicas, são necessárias outras medidas mais complexas, um tratamento mais prolongado. Então, assim, é o cuidado que a gente tem, né? No céu, a gente tem pessoas com doenças crônicas, né? Que são aquelas doenças que, de fato, elas têm uma causa mais complexa, ela se prolonga, é uma doença que não é uma dor local, uma doença rápida passageira, mas ela tem causas mais complexas, tá certo? Então, nesse sentido, é importante que haja um acompanhamento um tratamento bem mais prolongado, como Deleuze diz, né? Tá certo? Até a gente lembra que nas doenças crônicas há uma importância muito grande que tem a ver até com essas questões que Deleuze está trazendo da relação, né, magnetizadora, magnetizado, né, que é o auxílio que um familiar, ou um amigo, ou uma pessoa, né, que acompanha aquela pessoa, possa fazer, ou seja, ensinar um familiar a magnetizar também essa pessoa vai ajudar muito. Não só porque ela vai estar acompanhando mais cotidianamente, vai poder utilizar mais do seu magnetismo, como o seu magnetismo é muito importante por conta da relação. Importante nesse sentido, já há a relação. Então, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa próxima, pode continuar o tratamento de forma muito, muito segura e eficaz, né? É bem interessante a gente ver isso também em Deleuze, que ele vai falar do ensino aos familiares próximos, não só por essa questão, a relação de sexo ou de gênero, mas pela própria propriedade, né, do magnetismo, de uma pessoa íntima, familiar, realizar esse magnetismo. Bom, antes de magnetizar, importa verificar qual o seu intento, qual a sua disposição, a capacidade em relação aos prováveis desgastes e desgostos, reais interesses para empreender o tratamento magnético, ter certeza que só a caridade o guia. Isso é muito, muito, muito importante. Eu estava até procurando aqui a página, porque leiam e releiam, gente, essa questão. Da feita que você aceita magnetizar uma pessoa, uma assistida, seja uma pessoa da sua família, seja uma pessoa que você não conhece, é muito importante você verificar se de fato está disposta a fazer aquilo, se tem realmente a vontade, a intenção, né? Se, por exemplo, uma doença crônica que você sabe que vai se prolongar, se você vai de fato e efetivamente se prolongar junto com a pessoa, né? Não vai de repente ter alguma coisa, um empreendimento que você tem que fazer e vai deixar de lado. Deleuze até dá alguns exemplos, né? Que pode fazer até o assistido piorar, né? Se você abandona o tratamento, né? O que se pode fazer nesses casos claro, você pode ser substituída, né? Mas aí tem que ser tudo com planejamento para que não haja nenhum perigo, né? Para você nem para o magnetizado, tá? Por isso que ele diz, reais interesses para
tratamento e ter certeza que só a caridade é que lhe estimula, né? É que o guia. Não há outra coisa que te guia. Não é a vontade de experimentar, de aprender mais somente, de ter curiosidade, de se sentir bem fazendo você. Não, é a caridade que te guia, ou seja, fazer o bem. Oi, amigo, só para ajudar aí na página 178. Pronto, tá? Eu estava na 177, né? Pronto. Então, na página 178, que a Ana tá falando, gente, ele coloca bem essa questão. Eu acho que é uma das questões bem importantes desse capítulo, né? É que a gente perceba bem essa, essa necessidade do magnetismo. O guia é a caridade, o guia é fazer o bem, tá? Estimular ao enfermo a sua confiança em Deus e inspirar-lhe sentimentos religiosos para proporcionar um objetivo de caráter sério e superior. Então, pronto, estávamos falando da caridade, né? E aí na página 178 ele diz exatamente isso, que avive na enferma a confiança em Deus e nos sentimentos religiosos. Por quê? Porque e isso aqui não só, eu tô dando o exemplo das doenças crônicas, mas em qualquer caso é importante estimular na assistida, no assistido, exatamente essa confiança em Deus, né? Inspirar Deus, nós que somos dos espíritas, inspirar a aproximação dessa pessoa com os anjos da guarda, né? Pessoas religiosas com a sua religião, no sentido de que se a religião liberta, se é uma religião que te leve a se aproximar mais de Deus, isso, Deleuze, ele nos traz isso assim, e nos aproxima bem daquilo que a gente estuda no Espiritismo, né? Que é um objetivo de caráter sério e superior. Muito, muito bom. Cuidados com os jovens, são mais suscetíveis de receber impressões. Então, isso também vai depender muito de quem são esses jovens, né? Quem são esses adultos, quem é essa mulher, quem é esse homem, enfim. Mas aí Deleuze traz essa consideração. Ele fala também anteriormente dos médicos jovens, né? Ou seja, mas é aquela percepção ainda das juventudes como mais impressionada do que o adulto. Mas isso também depende da maturidade, né, do estudo, enfim, da dedicação dessa pessoa, né, seja jovem ou não. Nós temos magnetizadoras jovens que estão aí aprofundando-se bastante, né? Muito bem. Pode passar. Pronto. Cuidado com a escolha do magnetizador, pois com a relação de confiança e intimidade, aquele pode ter uma grande influência moral sobre os pensamentos, humor e princípios do assistido. Isso aí é interessante porque ele, acho que é aí na página 179, né, que ele vai falar que o magnetizador, ele pode exercer, sim, cedo ou tarde, uma influência moral na pessoa, de forma que venha a modificar os sentimentos da pessoa, a moral da pessoa, os princípios que a pessoa tem, né? De uma forma muito, muito forte. Então, tem que ter muita prudência. Muitas vezes, por exemplo, no CEAL, a gente observa que a coordenação tenta escolher magnetizadores, não, assim, quem é mais bonito, quem é mais feio para alguém, não é nesse sentido. Mas é que é importante que, no caso do magnetismo, se você encontra um magnetizador que estudou aquele caso, que pode estudar mais aquele caso, que se sabe mais ou menos que a relação vai ser melhor ainda, né, com aquela pessoa, vai se apontar aquele magnetizador, aquela magnetizadora. Mas isso não é uma regra, né? Claro que não é uma regra. A gente tem até, às vezes, que fazer plantão e nem sabe qual é a pessoa que vai chegar. Mas a ideia é que
sempre gente, uma relação de autoridade, entre aspas, né? No sentido de que a pessoa olha para aquela magnetizador ou aquele magnetizador de uma forma que como se fosse alguém assim de uma relevância maior do que a sua, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque vai exercer isso, pode afetar, inclusive, a saúde da pessoa. Então, é muito, muito importante essa escolha do magnetizador também. Ter muito cuidado. E Só, magnetizadores que são realmente curiosos, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Pois não, Ana? não, eu só ia acrescentar que realmente essa questão do magnetizador é muito importante. Hoje a gente tenta sempre atender, dependendo do assistido, atender. Tipo, se um assistido realmente prefere tal magnetizador, por exemplo, a gente tenta atender. A gente só não atende se não tiver condições, né? Mas o que eu ia dizer é que isso é importante, porque realmente tem a questão da relação magnética, tem a questão da inspiração, que inspira confiança, isso tudo é importante no caso do magnetismo. E Deleuze, ele escreve um capítulo inteiro só para isso, da importância de o assistir, para você ver a época, porque como eles realmente faziam um tratamento, era um tratamento e era uma coisa assim, como se fosse uma terapia mesmo, então você tinha que saber escolher o seu magnetizador. Então ele escreve um capítulo inteiro para quem quer o que você deve procurar, o que você deve se ater quando for buscar um magnetizador. Então, só para vocês perceberem essa importância também, né? Exato. O Deleuze vai lembrar que se estabelece ali uma relação de confiança, de amizade. É uma relação de amizade, de confiança. Por isso, quando é um familiar, né, já se presume que já existe esse vínculo maior, né, de amizade. Aqueles que experimentam do magnetismo por curiosidade, uns desistem quando sua curiosidade acaba. Isso é importante demais, né? Então, assim, a gente pode se deparar com essas questões, né? Alguém que, de repente, ou faça um curso como esse, ou entre numa casa espírita, ou até num magnetismo sem ser espiritismo, por curiosidade, e a pessoa entra e vai acabar que vai perceber que toda curiosidade passa, né? A curiosidade passa. Então, se você está ali só por curiosidade, vai acabar que você vai desistir. Outros se dedicam ainda mais quando se deixam levar pelo desejo de fazer o bem. Então, aí sim há uma dedicação. Os prazeres do espírito se debilitam quando perdem sua novidade, enquanto os do coração se fazem tanto mais, acho que continua, né? Se fazem tanto mais vivos, quanto mais tempo se tem provado, porque seu manancial é inextinguível, está entre aspas, porque é muito interessante isso que ele diz, né? Ou seja, gente, o magnetismo, ele é uma coisa, algo do coração também, porque quando a gente fala em vontade, em boa intenção, em caridade, ou seja, não é algo passageiro, não é algo que você pega ali por curiosidade, quer experimentar, ou acha bonito, ou acha, né? Não, eu acho que eu quero ajudar hoje ali as pessoas, né? É algo que, como ele coloca aí, manancial inextinguível, ou seja, quando é feito com boa intenção, com coração, de fato, o magnetismo ele vai prevalecer, vai durar, como uma amizade, né? Uma relação perfeita de amizade. Bom, a gente já está aqui faltando 15 para as 9, mas eu queria atender alguns comentários que eu achei interessante. Uma das coisas que eu gostaria de acrescentar é quando se fala em relação desses cuidados que a gente tem que ter em relação indivíduo a indivíduo, né? Não é mais só homem-mulher ou mulher-homem como antes, né? Mas qualquer indivíduo a indivíduo. Então, por exemplo, como é que a gente faz lá no CEAL? Na quinta-feira, a gente tem um tratamento de magnetismo, a gente tem um salão. E no salão,
ali ficam todas as marcas, são disponibilizadas, e todos os magnetizadores ficam ali com todos os assistidos. E aí são mais ou menos 6 a 7 marcas. E aí fica espaçoso e todos estão se vendo. E uma das coisas que a gente também recomenda, se alguém vem acompanhado por alguém, ele pode subir desde que fique em prece, né, ali olhando, mas em prece, acompanhando a pessoa. Especialmente quando a Rose colocou aí o caso de plantão, que no sábado a gente não tem um tratamento de magnetismo. Mas às vezes a gente tem um plantão que a gente recebe aquelas pessoas que estão ruins, não podem vir na quinta-feira, então a gente acolhe. Nesse acolhimento, no sábado, a gente não tem uma estrutura muito pequena, o CA é muito pequeno, né? Então, a gente tem uma estrutura muito pequena. E aí, a gente tem uma salinha que a gente conseguiu arrumar para atender essas pessoas de emergência, né? Então, a gente tem um que a gente chama de plantonista, a gente tem um magnetizador de plantão, que recebe essa pessoa. Só que nessa salinha, gente, a gente nunca permite que entre só o magnetizador e só assistido, tá? Sempre tem que ter alguém acompanhando. Por quê? Exatamente para evitar qualquer coisa que possa gerar má interpretação. E essa pessoa que está acompanhando, ela não vai ficar impressa de olhos fechados, não. Ela vai ficar impressa com os olhos abertos, atenta, observando tudo, exatamente para evitar qualquer coisa. Então, que isso fique bem claro, para que quando vocês começarem também a magnetizar, sempre chamem um acompanhante, esposa, filho, qualquer pessoa que possa acompanhar a pessoa, né, para evitar qualquer mal-estar, qualquer má interpretação, qualquer conflito que não faz parte. Porque a gente precisa de um espaço realmente recolhido, porque tem que ter para ajudar na relação magnética, mas não pode ser ficar só assistindo magnetizador, tá, gente? Então, a gente sempre tem uma pessoa de confiança para entrar. Quando não tem essas pessoas que entram, sempre entra um outro trabalhador para ficar ali na assistência. Então, isso era uma coisa que eu queria colocar lá de como funciona lá no CEAL. E a outra coisa, deixa eu voltar aqui. Pronto, eu vou ler essa mensagem, aí eu deixo os comentários da Julinha. Edinelli, se você quiser comentar mais alguma coisa, ela diz assim: Edinelli, o magnetismo para mim é tão poderoso que chega a me assustar. Eu tinha um pequeno, minúsculo mesmo conhecimento sobre magnetismo. Não ligava muito, mas depois que começamos esse estudo, é o nosso grupo de evangelho e magnetismo, passamos a usar o magnetismo. Eu sinceramente me assustei. Mas tudo é o conhecimento e o que se faz com ele, né, Ednélia? Exatamente. Eu até respondi para ela que é isso mesmo, gente. É conhecer e saber o que você vai fazer com aquilo, né? E a gente, acho que o grupo de vocês está no caminho certo, é continuar estudando, é fazendo o evangelho, é pedindo ajuda aos bons espíritos, especialmente o anjo guardião de cada um. Então, assim, com toda certeza, vocês sabendo, estudando, sabendo o que vão fazer, com a ajuda dos bons espíritos, gente, vocês vão crescer mais e mais e fazer um trabalho abençoado, com certeza. Já estão fazendo. Vamos lá. Aí tem esse complemento da Julinha que diz assim: complementando a minha fala, semana passada eu recebi um áudio no WhatsApp de uma garota que o Fernando magnetizou. Ela, muito emocionada, porque uma das vezes que ele fez tato nela, ele detectou algo diferente na área do laríngeo, com um nódulo na tireoide. Assim que ela chegou em casa, me contou. Estou fazendo esse relato só para mostrar o quanto nosso grupo leva a sério, o quanto nós crescemos como pessoas. Aí realmente o corta, né, e a gente não consegue ler o resto. Mas assim, eu acho esse grupo da Julinha, que está iniciando, depois que começar os estudos aqui, eu acho muito, muito legal. Eles estão indo na direção certa, como a Ednélia colocou. Acho importante fazer os registros, tá? Isso aí de registrar para ficar, para ver até depois ter um parâmetro da evolução do grupo, de como é que tá as coisas. Porque depois, por exemplo, está indo muito, muito bem, aí lá para frente começa a acontecer desandar. Você vai conseguir perceber nesse registro por que desandou. Então, isso é muito importante, né? O registro desses fenômenos, né? Nesse caso, fenômenos do magnetismo, do tato magnético, essas coisas, eles
é uma forma de a gente mostrar também a seriedade do grupo. Kardec fala sobre isso, né? A importância de anotar as coisas, de refletir, de aprofundar. Então, eu parabenizo esse grupo, a gente fica muito feliz. Não sei se eu entendi essa pergunta, Eduardo. Eu queria saber se, no caso, o magnetizador escolher em quem ele vai aplicar o magnetismo. É nesse mesmo ponto. Não sei se eu entendi, Eduardo. No caso do magnetizador escolher em quem ele vai aplicar. Bom, como é que eu posso falar um pouco assim? Por exemplo, quando a gente vê que tem uma pessoa que já tem uma certa afinidade com outra, a gente sempre coloca nessa questão. Outra forma de escolher, quando um magnetizador sente-se muito tocado por aquele caso e acha que pode ajudar, então ele pede para ele aquele caso. Então a gente deixa. Por quê? Porque se já tem um interesse, se já tem a disposição, se já tem essa vontade, ela faz parte do processo. Outra forma, né? A gente também, aí, como a Rose falou, às vezes a gente escolhe, a coordenação realmente escolhe conforme a disposição do magnetizador, os trejeitos do magnetizador. Por exemplo, um magnetizador que tem mais jeito com certos tipos de pessoas, certos tipos de doenças, já tem um certo conhecimento de certos tipos de doenças. Então, a gente leva tudo isso em consideração, né? Agora, às vezes, vai chegar lá e só vai ter aquele magnetizador para você, entendeu? Então, você vai ter que receber aquele magnetizador. A gente tenta, né? Vai com a experiência. Se der certo, ok. Se não der certo, que eu acho que não acho que nunca a gente teve ainda esse caso de trocar de magnetizador porque não deu certo. Porque, graças a Deus, a gente tem uma equipe, né, um grupo muito, muito disposto a ajudar, que está o tempo todo buscando, que está o tempo todo tentando ajudar a pessoa. Gente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa adicional. Deixa eu só fazer uma parte aqui em relação a essa questão, porque, assim, do magnetizador, por exemplo, você falou tudo em relação ao fato dele querer e tudo mais. Mas vamos para o outro lado, de que poderia ser o magnetizador que não quisesse porque não estava se sentindo à vontade com aquele assistido. Vejam bem que isso é importante, mas é importante também que o magnetizador se trabalhe para ser mais compreensivo, para ser indulgente, para conseguir entender ou captar que aquele assistido, às vezes é mais difícil, mas é a maneira como ele é, nós não podemos mudar. Então, assim, a gente até entende se o assistido tiver mais dificuldade de lidar com o magnetizador. Mas o magnetizador está num papel em que ele precisa se trabalhar mais. Então, é preciso um esforço e, Ele às tem mais vezes, você responsabilidades, né? se surpreende no final. É uma oportunidade de aprendizado em todos os aspectos, digamos assim. Bom, gente, vamos voltar aqui, né? Porque senão a gente não termina. Vamos lá, Francisco, tá contigo agora. Perigos que o abuso ou a falsa aplicação do magnetismo pode ocasionar a economia animal e meios de evitá-los. Ok. Testar minha voz, vocês estão ouvindo com clareza. Yes! Como diz o Jacó. Gente, eu queria começar lembrando que no início do texto, Deleuze faz menção aos detratores do magnetismo, aqueles que negam o magnetismo, e diz que dele decorrem perigos para os assistidos. Daí, Deleuze tem toda uma preocupação de escrever um capítulo inteiro para rebater que o problema não é o magnetismo, são alguns magnetizadores que podem ser relapsos, descuidados no seu tratamento, né? Ou cometer alguns abusos que possam levar dano ao assistido. Então, logo no item 2, que é o item destacado nesse capítulo, ele intitula Perigos que o abuso ou a falsa aplicação do magnetismo pode ocasionar à economia animal e meios de evitá-los.
também lembrei de um cuidado que Kardec tem com relação à mediunidade e ao sonambulismo também. Né? Eu do cuidado, ele diz, ó, tem como você evitar ser fraudado, ser enganado, ser mistificado por um fenômeno que não é real. Não, você não vai deixar de lidar com os fraudadores, com os prestidigitadores. Isso vai, né, isso é sempre possível que aconteça. Mas existem os caminhos, observando seus cuidados, para que você não cometa os erros e seja prejudicado. Então, nesse item 2, que também Deleuze começa com a fala, ressaltando o pensamento que os cientistas têm com relação aos danos que o magnetismo pode causar. Muito contrariamente, Deleuze vai ressaltar o benefício que o magnetismo traz, dizendo o seguinte: o magnetismo age sobre todo o organismo, segundo os esforços que faz a natureza para livrar-se do princípio do mal. Se acalma, efetua, deve ser restabelecendo o equilíbrio, se fortifica, o faz atraindo o fluido vital até os órgãos que carecem nele. Então, o que a gente vê? O magnetismo vai agir de conformidade com a natureza. Ele vai trazer ao organismo o equilíbrio. Onde há carência vital, vai ser reposta essa carência. Onde há obstrução, vai ser desfeita essa obstrução. Então, o que o magnetismo vai proporcionar? Vai proporcionar o equilíbrio, a revitalidade fluídica do assistido. Né? É assim que age o magnetismo sobre os assistidos. Podemos passar, Ana? Não, só corrigindo, eu estava olhando aqui, é isso mesmo, viu? É porque ele está dizendo que se a natureza se acalma, o que o magnetismo faz? Efetua restabelecimento e equilíbrio. Mas Tá. se fortifica, o faz atraindo fluido até os órgãos que carecem dele. Ele está relacionando a natureza com o magnetismo. Eu estava olhando, na primeira vez que eu li, eu também achei que tinha alguma coisa errada de tradução, mas não é não. E eu não achei a página, agora eu localizei a página do livro. Mas, enfim, o mesmo acontece com... Meu Deus, agora me fugiu. Que o Girias faz enfim, esqueci. Homeopatia, né? Ela vai trabalhar nesse mesmo modelo. Vai fazer com que o organismo evidencie uma crise para que o organismo possa, como um todo, de forma organizada, se restabelecer. Podemos passar, Ana? Ah, sim. Deixa eu passar aqui no meu também. Esse item me toca particularmente porque eu tenho muito cuidado por ser orgulhoso, eu tenho muito cuidado com esse item, porque o orgulho gera vaidade. E aí, às vezes a gente se ilude falsamente de que o trabalho é nosso quando é em parte, né? Se ele é misto, ele é em parte nosso e em parte dos espíritos. Confiança, que é o que Deleuze sempre ressalta, confiança naquilo que você está fazendo, você não está só. Você realmente, se você está movido pela intenção, pela boa vontade, então tem que ter confiança de que o trabalho vai dar certo, sem ser exagerado, né? Fé, que é o que move todos nós. Quanto mais você acreditar, quanto mais você tiver fé, certeza de que você tem a assistência dos bons espíritos, de que Deus está com você, tudo vai fluindo de forma mais tranquila. Eu, no começo, a Ana testemunha, eu tinha muita insegurança. Logo no começo, eu tinha muita insegurança. Eu achava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E a coisa foi fluindo, né? E aí os resultados foram aparecendo e a gente, puxa vida, é realmente a coisa de Deus. E é verdade. Abnegar-se é outra coisa que a gente, dentro das nossas imperfeições, a gente precisa exercitar, né?
imaginar a dor do outro. Quando eu digo se abnegar, é, por exemplo, evitar faltar, porque aquela pessoa está esperando por você, aquela pessoa está cheia de dores, está cheia de expectativas. Às vezes é uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, com pânico, com síndrome do pânico, pessoas que têm males que não podem esperar. Dores é uma coisa que a gente não tem como ficar esperando. Então, esforço e abnegação. Eu vou, mesmo que eu não esteja no meu melhor. É claro que você tem que ir em condição de poder magnetizar, mas abnegar-se nesse sentido. Todas essas condições favorecem, né, um estado magnético adequado e uma ação saudável sobre o assistido. É o devotamento, gente. O devotamento com todos esses adjetivos que foram numerados por Deleuze. É muito, muito importante para todos nós. O outro item é considerar o magnetismo que deve ser praticado de acordo com o tempo e sociedade em que se vive. A gente tem evoluído, né? O mundo evoluiu. A gente vai descobrindo novas técnicas, a gente vai descobrindo alguns senãos, coisas que na época de Deleuze não se aplicam mais, né? Enfim, mas isso é uma adequação. O princípio continua o mesmo, mas as variações, né, as descobertas, novas doenças também estão surgindo, né? Então, tudo isso é um processo de evolução, de mudança. Não se ocupar de teoria abstrata, consultar experiências passadas para saber em quais circunstâncias o magnetismo pode ter sido prejudicial. Observar ciência negativa já registrada. Cuidado com modismos, né? Tem um caso aí nesse capítulo de uma mulher que tinha, se eu não me engano, era enxaqueca uma vez por mês. Ela tinha crises de enxaqueca fortíssimas, né? E ela recorreu a tudo, inclusive a um ocultista. Mas, enfim, depois eu vou voltar a esse exemplo que é interessante, que quando a gente for falar de interrupção do tratamento, os danos que vai causar a interrupção do tratamento pelo magnetizador. Tu pode passar, Ana? Há enfermidades que podem ser agravadas pelo magnetismo, disposições particulares do assistido, antipatia da relação magnética, ação muito enérgica, ação muito débil, magnetizador não sabe qual o melhor procedimento, em alguns casos deve parar o tratamento, a não ser que o assistido, por intuição, peça continuidade. Veja que o problema aí se aplica ao magnetizador e não à ciência. Então, quais são os destaques que ele faz? Primeiro, ele quebra um princípio elementar, que é a relação fluídica. Se não há o estabelecimento de relação fluídica, né, e se ela não se desenvolver pelo menos com duas, três, 4 sessões no máximo, realmente o tratamento está prejudicado, porque não obedece a um princípio elementar estabelecido. Às vezes, é uma ação demasiada, excessiva do magnetizador. Nós temos, por assim dizer, potências distintas, né? Nossos fluidos são diferentes. Tem uns que são mais, por assim dizer, fortes, outros mais sutis. E algumas pessoas, alguns assistidos, conseguem perceber essa diferença. Nós tivemos uns 2 casos no CEAL, onde as pessoas relatavam a diferença dos fluidos existentes entre os 3 magnetizadores que ela foi magnetizada. Então, isso é verdade, isso acontece. Então, em alguns casos, você deve parar o tratamento. Parar trocando de magnetizador.
aquele não deu, né? Então você vai adequar um magnetizador que esteja melhor relacionado com o assistido. Graças a Deus a gente não teve nenhum caso desse no céu. Oi, Ana. Não, eu só ia falar que realmente tem alguns casos, por isso que quando ele fala de disposições particulares do assistido, realmente tem alguns assistidos que não suportam. Então, ele fala que alguns que têm essas crises mais nervosas e tem uma indisposição de mal-estar, ele manda suspender mesmo, aí independe de magnetizador. Ele até fala, em caso de suspensão, você pode até tentar trocar, mas às vezes você troca por 3 ou 4 e vê que se realmente isso continua é porque o assistido não suporta o magnetismo. Então, às vezes faz mal, o magnetismo acaba fazendo mal. Só que isso é como você falou, se o magnetizador sabe observar, ele vai saber a hora de parar de não tentar mais para não forçar, né? Porque às vezes é como você diz, é o próprio magnetizando que às vezes ele não tem a sensibilidade para receber. Ele não tem, não sente, não funciona, não atua nele. Há pessoas que sentem irritação nervosa, passos à distância, intuito acalmar-se, se for necessário, suspender a ação. Há pessoas que sentem irritação nervosa. Vamos lá. Pode passar, Ana. Que é mais ou menos a mesma linha, né? Quer fazer algum comentário? Gente, deixa eu só explicar. É porque às vezes quem faz esse resumo sou eu. Então, como os meninos ficam sem saber de onde eu tirei, aí vocês realmente esquecem, né, o que colocou. Então, essa questão da irritação nervosa, por exemplo, são as pessoas que realmente ficam muito sensíveis com a questão do magnetismo. Aí ele fala, aplicar à distância, mas tem casos que realmente é suspender, que é mais ou menos isso que eu já tinha colocado, mas é só para justificar, porque que às vezes eu me intrometo. Desculpa aí. Ela não é intrometida. Então, as dores surgem do magnetismo, as dores que surgem do magnetismo é uma prova que a ação magnética trabalha para expulsar o mal do organismo. As dores, as crises, né, são sinais que estão ocorrendo uma mudança e que é natural que essa mudança, que essas crises aconteçam, para que todo o ciclo de renovação aconteça e possa resultar naquilo que a gente espera, que é a cura ou o alívio das dores e dos sofrimentos do corpo, né? Durante certo tempo, essas dores físicas se demoram. Deve-se acalmá-las o melhor que se possa antes de terminar a sessão. Espera-se que se repitam na sessão seguinte e às vezes nos intervalos, até que não haja obstáculos que se oponham à livre circulação do fluido, o qual não inspira temor algum. Às vezes, gente, essas dores acontecem fora da sessão. A pessoa vai para casa e começa uma crise, né? E acontece que ela liga para o magnetizador: estou sentindo dores horríveis, o que é que eu faço? Aí o magnetizador vai tranquilizá-la, vai fazer uma prece, vai fazer um passe, né? Para que ele possa diminuir aquelas dores e estabilizar aquela sensação de desconforto. Mas não é um mau sinal, muito pelo contrário, né? As crises são indicativas de que o processo está dando certo. Ok, Ana. Meu Deus do céu. Oi. Francisco, eu vou até aproveitar, eu acho interessante você enfatizar essa questão, né, que às vezes as dores realmente é o trabalho de expulsar o mal do organismo, da ação magnética, e aí até a Vanusa está perguntando aqui, né, o magnetismo à distância causa também irritação nervosa ou só presencial? Causa sim. Isso vai depender também do assistido, né? O assistido tem assistidos que têm mais sensibilidade. Tem assistidos que sentem, por exemplo, o sopro quente, tem assistidos que sentem as fricções, tem outros que não sentem nada. Tem outros que sentem som só. Então,
é possível que as pessoas consigam, experimentem essa sensação. Tá respondido? Aí a gente vai entrar num caso bem delicado, que é a questão da interrupção do tratamento antes da hora. Ele diz assim: perigo de interromper o tratamento antes da hora, porque a natureza não tem forças para continuar por si só. Principalmente quando você entra nas crises. Você tem que dar continuidade ao tratamento e concluir o tratamento. Nesse mesmo capítulo, Deleuze faz dá dois exemplos de duas mulheres. Uma que tinha tinha enxaqueca uma vez por mês e estava melhorando, mas houve a interrupção, né, e para ela foi muito penoso. E a outra foi uma jovem de 18 anos, deixa eu ver, uma jovem de 18 anos que levou uma queda e passou a sentir dores de cabeça muito forte. Tá aí na página 184, Rose. E ela sentia dores muito fortes. E ela era uma pessoa, vivia no campo, era uma pessoa simples e de poucos recursos. E não tinha como fazer um tratamento médico adequado, né? Então, um jovem médico passou a fazer o magnetismo nela. E ela passou a melhorar muito. Acontece que ele teve uma complicação qualquer e teve que viajar e interrompeu o tratamento por 11 meses. Nisso a mulher voltou para os hospitais, sentia dores que não conseguia, os remédios não debelavam as dores, ela sofria demais. E até que uma outra pessoa, eu não me lembro agora se é a Deleuze que assumiu o caso, passa a magnetizá-la, né, e ela fica boa das dores. Só que o problema da queda afetou a visão. E ela continuou ainda fazendo tratamento para ver se conseguia enxergar. Na avaliação de Deleuze, se o tratamento não tivesse sido interrompido, o tratamento magnético, não haveria perda da visão. Possivelmente não haveria perda da visão. Acontece que não foi possível, por um motivo qualquer, e ela acabou sendo prejudicada. Ficou boa das dores, né, da dor de cabeça, mas da questão da visão ela não conseguiu se restabelecer, né? Em doenças crônicas, deve-se evitar atuar com muita energia e apenas uma vez, usar processo lento e gradual. A gente já viu que até porque é um processo natural, onde a natureza vai agir juntamente com os fluidos, que não pode ser pontual. O trabalho não pode ser pontual, não pode ser uma vez. A gente já não faz o ideal, porque o ideal seria seguidas vezes, né? A gente faz uma vez por semana, que é dentro das nossas possibilidades. Mas, enfim, o correto é que você mantenha a regularidade. Você faça o trabalho sem interrupção. E esperar pelas respostas, né? É um trabalho gradual, lento. Tem que ter paciência, não pode ter afobação. E aí ele coloca como uma condição, que é o item seguinte, ele coloca como uma condição para o magnetizador. Vai assumir, observe se você tem capacidade da continuidade. Porque você começa um trabalho, inicia uma relação, e a relação que eu estou falando não é só uma relação fluídica, não, é uma relação de afetuosidade. Você vai interagindo com a pessoa, né? A sua voz vai acostumando no ouvido dela, o seu jeito, as suas palavras, as suas colocações, e de repente você interrompe. Então, é sempre ruim essa interrupção, é sempre danoso, né? Então, pronto. Não, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, Ana, por favor. Deixa eu me... É um
uma confiança que você estabelece, né, e depois quebra, né? Pois é uma relação que não pode ser quebrada. Assim, às vezes a gente tem dó, às vezes a gente se compadece, mas a gente tem que ser racional na medida assim, eu posso assumir, eu vou dar o meu melhor, eu vou conseguir dar continuidade, e isso é que tem que ser ponderado. Não Sim. adianta você assim, apressadamente dizer assim, não, eu vou pegar, porque a Ana, eu não posso faltar com a Ana, mas aí eu não dou conta, né? Fica ruim para a Ana, fica ruim para mim, e fica ruim para todos. E aí, eu já falei, já dei esse exemplo, né, o perigo de interromper o tratamento antes da hora, porque a natureza não tem força de dar continuidade por si só. Vocês imaginem, gente, o que é você ter uma dor na cabeça, ininterrupta, dias seguidos, e os remédios não fazem o menor efeito. É desesperador. Então, é claro que a gente não está julgando o médico que interrompeu o tratamento, até porque ele poderia ter uma necessidade qualquer, mas a gente está dando um exemplo geral, de linhas gerais, para que a gente não venha cometer erros dessa natureza. Bom, agora sou eu. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, por conta do horário, tá? Bom, quando ele coloca aqui, não se produzem mais crises nervosas e convulsões desde 1784, quando se conheceram novos procedimentos de magnetismo no intuito de dirigir e acalmar, né? Acalmar essas crises. Porque uma das coisas que a gente pensa, lembra muito, até hoje isso é muito lembrado, mas na época de Mesmer não tinha muitas crises nervosas, as pessoas não caíam no chão, começavam a se debater e tudo. E aí, esse é um dos argumentos que eles usavam para ter tanto para aqueles que se alarmavam e tinham medo, como também para aqueles que queriam. Ai, gente, tirei aqui. Apareceu de volta. Sim. Acho que eu vou mentir sem querer. Então, como para aqueles que queriam acabar com o magnetismo. Então, esses são os argumentos. Então, Deleuze ele já traz logo isso, né, de cara. Ó, desde 1784, surgiram procedimentos novos que acalmam e que conseguem dirigir o fluido de tal forma que não é necessária a crise. Algumas crises vão surgir? Vão, mas essas de convulsões, né, de crises nervosas, nesse sentido, que eram as mais graves, é muito, muito difícil aparecer, muito mesmo, né? E a gente teve algumas crises que a gente teve, assim, foi de pessoa ficar, ou coração acelerar, ou de a pessoa ficar se tremendo, mas nada que fosse tão grave. E até hoje a gente conseguiu, aplicando os passos longitudinais, mais calmantes e tudo, a gente conseguiu acalmar a pessoa e trazer de volta. Quando ele diz, crises nervosas são mais comuns em doenças do sistema nervoso. O magnetizador deve apenas acalmar e ajudar a natureza. Então, isso é uma das observações, das experiências. Não só Deleuze diz isso, mas outros tantos dizem, né? Barão do Potet, La Fontaine, quem mais? Esqueci o nome dele agora, o D'Urville. Todos eles têm na história, né? Foi anotado que essas crises nervosas geralmente surgem no sistema nervoso, que tem doença do sistema nervoso. Então, nesse caso, realmente devem usar mais os calmantes, né, os mais, e usar sempre processos mais lentos e graduais. Nunca você querer colocar logo muita energia, sempre. Eu acredito, na verdade, gente, que qualquer processo que a gente vá começar numa primeira vez deve ser uma coisa mais lenta e gradual. Nunca a gente deve ir querendo aplicar toda a energia que a gente tem, não. Algumas crises e movimentos nervosos ocorrem apenas quando realizados por curiosidade, concentração na cabeça e força extraordinária. Bom, isso a gente já sabe hoje que uma aplicação concentrada na cabeça, por exemplo, pode dar dor de cabeça, pode trazer um mal-estar, né? E aí, nessa época, quando eles tentavam induzir a pessoa para que ela entrasse em sonambulismo, especialmente, a questão era sempre trazer o sonambulismo, né, os fenômenos mais ostensivos, assim,
sempre tinham crises, né? E aí ele tem muito essa questão da prudência. Você nunca deve agir por curiosidade, nunca deve agir para aplicar um fenômeno sem nenhuma intenção do bem, sem nenhuma. E Deleuze era muito exclusivo, é apenas para tratar, para cuidar, para aliviar ou curar uma doença. Aí ele diz, e aí é que vem a recomendação para o magnetizador, ó, magnetizar apenas quando estiver bem, sossegado, empregar força gradualmente, vontade apenas de curar. Então, a gente precisa estar na nossa melhor disposição, né? A gente precisa cuidar aqui ele fala também da questão de ter uma saúde completa, condição essencial. Realmente, a saúde completa, plena, é a condição essencial. Então, a gente tem que realmente buscar. Porém, às vezes, a gente mesmo com as nossas mazelas, a gente consegue magnetizar, porque a gente confia nos nossos anjos de guarda, né? A gente aplica o magnetismo semi-espiritual. Então, a gente busca essa força nos nossos anjos, nos bons espíritos, aqueles que querem ajudar. Então, mas isso não nos exime de buscar cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, fazer atividades físicas, caminhar, porque tudo isso a gente sabe que quando a gente faz uma atividade física, a gente dorme melhor, quando a gente come uma comida melhor, a gente dorme melhor, a gente tem respostas melhores de ânimo, de disposição. Então, a gente tem que... Isso é uma responsabilidade, é um compromisso. Por isso, gente, assim, que tem que ter a responsabilidade. Quando você encara o magnetismo com esse intuito de fazer o bem, de ajudar alguém, a gente precisa lembrar que a gente é responsável, como o Francisco já apontou aí, né? E no nosso caso, a responsabilidade é maior ainda. Por quê? Porque a gente tem que cuidar não só do corpo, mas do espírito. Porque a gente sabe que a gente tem que progredir moralmente, além disso, a gente quer o amparo dos anjos de guarda. Então, se a gente não faz a nossa parte no nosso progresso individual, como é que a gente vai ajudar o outro? Como é que a gente vai chamar um anjo de guarda, né? Ele só vai vir se ele perceber que eu estou buscando o meu progresso, que eu estou tentando ali com sinceridade, buscando ser mais humilde, buscando ser mais resignado. Então, eu tenho que juntar as duas coisas, né? Cuidar do instrumento que Deus me deu para estar aqui nessa vida, que é o meu corpo, querendo ou não, é uma oportunidade de estar aprendendo, de estar crescendo, e do meu espírito, porque eu preciso me elevar, né? É um dos objetivos na Terra, é se elevar moralmente. E aí ele coloca, Deleuze, no estado patológico, o fluido vital pode estar viciado ou, pelo menos, sua emissão pode arrastar princípios mórbidos. Ele já coloca que o fluido vital, se a gente está doente, se a gente está viciado em algum produto químico, se a gente come mal, essas coisas podem ir no fluido e podem trazer um mal para o assistido. A gente pode transmitir os males através dos fluidos. Aqui é Deleuze falando, mas eu vou já mostrar a vocês que essa fala é muito próxima do que Kardec coloca em Espiritismo. Aí aqui eu já trago a fala de Kardec, é daquele texto da mediunidade curadora que a gente já estudou, e não só aqui, mas em outros textos, né, da Gênese, quando ele vai falar das curas, e também quando ele vai falar lá dos processos de Mozzini, ele traz a importância das qualidades morais do magnetizador, né, que isso influencia, que o fluido vital, ele pode trazer consequências mórbidas para aquele que está recebendo. Então, ele diz: as qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido que emana de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Gente, aqui eu acho
que Kardec ele é muito caridoso na sua fala com a gente, porque ele sabe que nós somos espíritos imperfeitos. Então, olha como é que ele coloca as qualidades morais do magnetizador. Pureza de intenção, a minha intenção e de sentimento. O desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante. Assim, é difícil, mas em alguns casos a gente pode ter só isso. Porque se ele fosse dizer assim, ó, você tem que ser abnegado o tempo todo, você já tem que ser humilde, você já tem que ser bom por natureza. Se ele fosse cobrar tudo isso da gente, a gente não ia conseguir aplicar um magnetismo. Mas, claro, a minha meta deve ser tudo isso. Devo ser uma pessoa humilde, abnegada, e tantas outras virtudes que agora eu não estou me lembrando. Mas eu tenho que ser tudo isso. Essa é a minha meta, porém eu ainda não sou. Aí olha como ele coloca, né? Pureza de intenção e de sentimento. Então eu tenho que buscar essa pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo. Olha, aliados à saúde do corpo. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde. Dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. E lá no início ele diz, as qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. Então, eu tenho que buscar cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, aqui está bem categórico, está bem nítido, assim, não tem para onde correr. E isso, você vê que é muito parecido com o que o Deleuze acabou de dizer. Assim, seria um erro considerar o magnetizador como uma simples máquina de transmissão de fluidos. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por estes motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. A abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis, o fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Gente, aqui é muito legal, porque ele vai falar a mesma coisa, ó. Ele diz, Kardec está afirmando que a gente também, seria imprudência nossa, se colocar à disposição de qualquer um para magnetizar. Realmente a gente tem que saber quem está nos magnetizando, quem está nos ajudando. Por quê? Porque pode fazer mal. Aqui ele diz, ó, é um erro considerar que o magnetizador é uma simples máquina de transmissão de fluidos. Não é, gente. Ele não vai só transmitir fluidos. Por quê? Porque vai estar, o que você vai receber, o que você vai doar, vai estar de acordo com o instrumento e o agente produtor. No outro texto, ele fala dessa questão da importância também dos conhecimentos da prática, né? E aqui ele diz, ó, a abstração feita aqui, ele está tirando, a exceção do conhecimento prático, que é indispensável, o conhecimento prático já é indispensável, então você tem que ter esse conhecimento. Aí ele fala que o fluido magnetizador pode ser salutar ou insalubre conforme as nossas disposições morais ou físicas. Então, assim, eu trouxe esse trecho exatamente para refletir a fala de Deleuze, que nesse sentido não muda muita coisa, e que a gente continua com essa responsabilidade como magnetizador do que a gente está fazendo, né? A gente realmente tem um compromisso sério, tem um compromisso, a gente precisa buscar o devotamento. Kardec sempre fala isso, tanto nos estudos da doutrina espírita, como um grupo, formação de grupo espírita, tem que ter seriedade, tem que ter devotamento, tem que ter a humildade. Então, isso em qualquer coisa que a gente faça. Então, é isso, gente. Eu vou parar por aqui, porque já deu a hora, são 21h30, mas é isso. Eu queria só, na verdade, ler um pedacinho mais para mostrar, sempre fazer essa relação do espiritismo com o magnetismo, para vocês perceberem que realmente tem essa relação, assim, existe uma relação, que a gente pode ver coisas muito concretas no espiritismo que afirmam a importância do magnetismo, né, e da relação de como o magnetismo pode agir, como pode ajudar,
e também como pode fazer mal, porque ali Kardec coloca, ele pode ser salutar ou insalubre, né? Às vezes trazendo consequências mórbidas, ele diz mórbidas, não é pouca coisa, então a gente olha a responsabilidade da gente, por isso a importância da prece, por isso a importância de a gente estar buscando progredir moralmente para os bons espíritos verem que a gente está tentando de verdade, né? Que a gente não está brincando. Bom, eu não vou mais nem ler as perguntas, gente, porque não dá mais tempo, tá? Senão a gente vai se estender. Mas eu vou deixar aqui os meninos colocarem suas considerações finais e depois a gente vai para a prece. Esse estudo da gente mostra mais ainda as possibilidades da relação, a relação que a gente estabelece com o assistido, porque existe a possibilidade do magnetizador transmitir alguma doença sua para o assistido. Então, assim, isso através da relação que se estabeleceu é algo sério e muito importante para a gente analisar, tá? E aí a gente deixar esse pensamento sempre. E que o magnetismo, ele ajuda a natureza a curar, certo? Então, quando a gente estiver magnetizando, a gente está sempre sabendo e que a gente está buscando infundir forças naquele assistido para que ele reaja, porque a natureza está fazendo o seu papel ali e é importante que o assistido tenha forças para suportar. E aí, diante disso, a gente conseguir a cura. Muito importante. Boa noite, até terça. Foi ótimo, maravilhoso. Mais uma vez hoje. Gente, eu também queria só, na verdade, nesse texto tem uma frase que foi até falou da questão da fé e do orgulho. Eu queria só para ser na página 132 ser minhas considerações, que eu achei muito importante e muito semelhante ao Espiritismo, né? Como a Ana terminou aí. Que diz assim, na 132. Existem alguns seres privilegiados, dotados de uma fé tão viva, que jamais titubeiam com confiança isenta de orgulho e de uma caridade tão expansiva que se esquecem de si mesmos para se identificarem com um ser que padece. A reunião dessas qualidades os põe em um estado magnético, durante o qual se deixam guiar por um instinto mais seguro de todos os cálculos da razão. Eu achei esse trecho muito espetacular e muito parecido com o Espiritismo. Ou seja, né, que ele chama as pessoas privilegiadas, na verdade, essas tentativas de nós imperfeitos, ainda não temos esse privilégio de ser dotados de tanta fé, mas o esforço de buscar essa fé, e aí, como Francisco falou bem, assim, de ter essa confiança, mas isenta de orgulho. Não é aquela pessoa, eu posso, confia-se em si, trazendo orgulho, né? E ele chama a atenção da abnegação, esquece de si mesmo. E outra coisa que ele chama bem interessante, se deixam guiar por um instinto mais seguro. Para a gente se deixa guiar, esse instinto para a gente são os nossos anjos, são os bons espíritos, né? Ou seja, é o nosso instinto, né? Mas é o nosso instinto inspirado, na verdade, é mais a inspiração, né, de nossos anjos, que é muito mais do que o cálculo da razão, como ele diz. Eu achei isso ótimo para a gente terminar, né? Ele fala muito isso, né? Do espiritismo. Fala. No capítulo anterior que a gente estudou, que foi não lembro se foi o 9, acho que foi o 9, ele diz a mesma coisa, ele repete a mesma coisa da importância da intuição em relação à lógica. Às vezes a gente tem que seguir a intuição, mas esse sentido do coração, né? Ele fala muito isso. Bom, gente, coração. eu vou finalizar dizendo a programação de novo.
Porque se eu for falar, não dá. Então, gente, não, o Francisco tem que falar depois de mim. É depois de mim. Tá. Ele é por último, porque depois ele já entra na prece. Dia 1/12, terça-feira que vem, tem a aplicação o estudo tema da terça, né? Desculpa, gente. Aplicação do magnetismo nas diferentes classes de enfermidades. Esse capítulo é bem amplo, leiam, mas a gente só vai trabalhar com resuminho de novo, viu, gente? Porque esse capítulo é um dos mais longos do livro, porque ele vai falar sobre vários aspectos que o magnetismo pode atuar em relação às enfermidades, os tipos de enfermidades. Bom, quarta-feira, estudo da Revista Espírita, às 19h30, Baltazar, o gastrônomo. Eu nem sei mais qual é a parte, se é a 4, se é a 3, mas é por aí. 3, parte 3. Quinta-feira, estudo e aplicação do magnetismo espiritual, às 20 horas, com o tema Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, parte 2. E sábado, tratamento espiritual, às 19h30, missão dos espíritas. E nas segundas temos o estudo de introdução à doutrina espírita com o Livro dos Espíritos. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, gente, não perca, que está sendo muito bom. O pessoal está lendo desde o seu comecinho. Para quem tem dificuldade de entender o Livro dos Espíritos, é um ótimo dia para estudar. Tá? E é isso, gente. Francisco? Eu fiz uma analogia com esse estudo de Deleuze, com os cuidados, com a responsabilidade, com o empenho, com a fala de Jesus. Ele diz assim: nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, eu tenho uma ferramenta fantástica que é o magnetismo, mas eu tenho que saber bem empregar. Cabe a mim a responsabilidade, cabe a mim a tarefa de receber esse dom de Deus e poder aplicar e disseminar o bem entre todas as pessoas. E Kardec, nessa mesma linha, destaca o cuidado que todos nós devemos ter ao escolher o magnetizador, que ele não é uma máquina, ele é um homem. Ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem necessidades e carências, mas se movido pelo bem, ele é capaz de grandes coisas. É isso que a gente quer passar para vocês. Então vamos para a nossa prece. Gente, semana passada eu pedi que todos nós nos uníssemos de coração, de sentimentos, em prol de uma criança de 13 anos que passa por um momento muito difícil na sua vida, tendo crises sistemáticas de se achar culpado e de se sentir penalizado pelo erro que nem sequer chegou a cometer. Uma alma bastante combalida pelo sofrimento, pelas dores, pelas incertezas, pelo medo. Nós nos condoemos com a dor desse jovem, João Guilherme, dessa criança que sofre o medo e juntamente com eles os pais, aflitos por não saberem o que fazer e pelo sentimento de impotência diante de um quadro tão difícil de se debelado. É a ele que nós, nesse instante, vamos nos unir em oração. Nós vamos realizar uma magnetização espiritual, contando com a assistência de Deus, que vai enviar para o João Guilherme os espíritos benfazejos, os espíritos protetores, irradiando sobre o João Guilherme, nesse momento, as luzes, Senhor, que vão dissipar as trevas do medo, da ignorância, das incertezas, luzes que vão dar resposta ao João Guilherme de que Deus é infinitamente bom e justo e que não abandona a nenhum de seus filhos. Que o João Guilherme entenda que ele é um filho
um filho querido do Pai, e que Ele não abandona a nenhum de nós. Mesmo as ovelhas desgarradas, mesmo essas, têm a atenção de Deus, que faz brilhar sobre todos nós, justos e injustos, a luz, o sol da vida. É a Ele, Senhor Jesus, que hoje, com todas as nossas forças, nós devotamos as nossas energias. Que João Guilherme possa hoje à noite ter um sono tranquilo. Que o seu coração possa se aquietar. Que os bons espíritos possam estar com eles e esclarecer sobre o grande amor que Deus vela sobre todos os seus filhos. Que Vianney, o bom Vianney, possa estar com ele e possa erguer João Guilherme e dar a ele o encorajamento, a força, possa trazer de volta a alegria, o contentamento. Pedimos, Senhor Deus, que nesse momento João Guilherme seja envolto em tuas luzes. Que teu bálsamo bendito, Senhor, dê a ele a luz esclarecedora, o conforto e a fé, e sobretudo o entendimento de que Deus o ama, assim como a todos os seus filhos, e que ele espera ver o João Guilherme na sua plena capacidade física e mental. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por nos possibilitar esse encontro de almas, onde podemos nos abnegar e nos propor a magnetizar, juntamente com os espíritos amigos e benfeitores, o nosso garoto, a nossa criança, João Guilherme. Muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Bom, gente, é isso. Só agradecimento. A gente também é só gratidão. Ficamos muito felizes por cada um de vocês, por cada uma de vocês estarem aqui conosco, pela disposição também de estar aqui até agora estudando. E é isso, né? A gente fica muito, muito feliz mesmo. Eu só fico. É só isso que eu sinto quando termino o estudo. Com certeza. Boa noite a todos e a todos, gente. Boa noite. Gente, eu vou dar tchau, deixar vocês dando boa noite aí enquanto eu saio. Boa noite. Tá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de sono. Muita paz. Isso. De encontro, né, com o seu anjo. Receba os conselhos e que amanhã E dizer que eu possa estou evoluindo, aplicar. eu estou progredindo moralmente, estou acima da Ednélia. Tá certo, Francisco. É isso mesmo, a gente cresce, né? Uma hora a gente cresce, né? Tá certo. Isso mesmo. Boa noite. Bom demais estar aqui. Boa noite, Socorro. Até terça.